E aí, tudo bem? Eu sou Carlos Soares, eu não sou economista, mas tenho uma pequena experiência em investimentos. E o objetivo desse vídeo é ajudar algumas pessoas que estão começando a se interessar por esse assunto, né? Tendo em vista que a taxa Selic despencou e as pessoas hoje em dia não querem mais perder dinheiro, né? Então eu gostaria de ajudar pessoas, porque um dia eu também saí da poupança e eu gostaria de te dizer isso: a poupança não é um investimento. Você não vai ganhar dinheiro aplicando na poupança. Pelo contrário, a sua chance de perder é muito grande. E fazendo algumas comparações, estudando alguns investimentos, eu cheguei à conclusão que um tipo de investimento chamado fundo imobiliário, ele é muito interessante para quem quer aplicar na renda variável, né? É uma renda variável, sim, mas dentro da renda variável é quase que uma renda fixa. Por quê? Porque o fundo imobiliário, dependendo do fundo, você compra uma cota, uma fração de um imóvel. Então você pode ser dono de um shopping, você pode ser dono de um hospital, você pode ser dono de uma instituição de ensino, você pode ser dono de um galpão logístico. Então os fundos imobiliários nada mais é do que uma reunião de pessoas, né, que se juntam e investem o recurso. Há um gestor que vai cuidar dessa parte de locação, de alocação dos recursos. Vai ter uma empresa que é capacitada para fazer esse tipo de alocação para você. Então, é muito interessante, porque você tem rendimentos fundos imobiliários. O pessoal tem colocado aí alguns vídeos e esses vídeos têm sido bastante genéricos, me ajudaram muito, mas eu resolvi colocar um vídeo um pouco mais didático para que você possa entender de uma forma mais clara como fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é uma conta, abrir uma conta digital. Por quê? Porque você precisa cortar os custos o máximo possível. Então você pode escolher aí o Nubank, pode escolher o Banco Pan, o Inter, né? E você escolhendo um banco desse, você vai ter um custo zero e você começa a poder ter uma situação que você não vai ter custo, simplesmente por isso, para você maximizar os seus ganhos, tá ok? O segundo passo é você abrir conta numa corretora, de preferência também, você abrir conta numa corretora que tenha custo zero. E temos algumas corretoras com custo zero no mercado, né? Não vou ficar indicando nenhuma corretora, eu não estou ganhando nada para isso, mas você pode olhar uma corretora que seja custo zero, tá bom? Você abrindo essa conta no banco, você vai transferir o seu dinheiro para lá, de lá você vai transferir o dinheiro para a corretora, porque você não tem como depositar direto na corretora, e depois, estando o seu dinheiro na corretora, você pode começar a comprar, né, os fundos imobiliários, né? Então eu te recomendo, então, primeiro passo, abra uma conta num banco digital. Por quê? Custo zero. Segundo passo, abra sua conta em uma corretora, de preferência custo zero também, tá ok? Eu tenho no Banco Inter, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas abri no Banco Inter porque o custo é zero, o saque é zero, depósito, pagamento, etc. Minha corretora também é a Clear,
Por que a CLIA? Porque a CLIA é custo zero. Eu posso comprar uma cota de 85 centavos de uma ação, não pago nada por isso, tá ok? Você abriu a conta no banco, abriu a conta na corretora, a partir do momento que você for começar a efetuar as suas transações, a própria corretora já vai abrir a conta na Bolsa de Valores, na B3. Então, isso aí você nem vai ficar sabendo, você vai ver depois, a corretora vai chegar um e-mail para você e você vai ter uma conta na B3, tá ok? O que é garantido aí? Todo o seu dinheiro estará na Bolsa de Valores. Então, você pode ter segurança que a corretora não fica com esse dinheiro com ela. Como é que eu sei onde está esse dinheiro? Eu vou no site da B3, b3.com.br, e verifico os meus recursos lá. Então, é uma garantia que você tem a mais, tá ok? Hoje em dia, depois de avaliar algumas possibilidades de aplicação, eu me encantei com os fundos imobiliários. Eu tenho ações? Tenho ações. Elas rendem bem? Rendem. Eu tenho uma carteira que me dá um bom retorno. Mas os fundos imobiliários, ele te dá algo que eu considero muito interessante. Você não precisa vender para poder receber o recurso, porque o fundo imobiliário você recebe os rendimentos mensais. Mensalmente entra o aluguel na sua conta da corretora e você pode usar da forma que você quiser. E são, melhor de tudo, isentos de imposto de renda. Então, é um bom começo. Bom, tá. Se não for um fundo de investimento, no qual o fundo capta os recursos, compra um terreno, constrói um prédio e depois faz a alienação desse prédio com a intenção de auferir o lucro e dividir o lucro, né? Você tem os rendimentos mensais, caso não seja esse o tipo de fundo, tá ok? Então, você tem uma renda praticamente fixa, porque todos os meses você tem uma ideia de quanto você vai receber, de quanto vai aparecer na sua conta. Por isso eu procurei estudar os fundos imobiliários. Você compra uma cota de um prédio, você compra um pedacinho de um prédio, você compra um pedacinho de um shopping e aquele shopping vai estar alugado. E aquele aluguel, o valor correspondente à sua cota, a fração que você possui, que você é proprietário, você recebe o rendimento. E além de receber o rendimento, essa cota também varia. Só que essa variação é menor. Por quê? Porque o ideal é que você tenha um valor de cota bem próximo ao valor patrimonial. Ou seja, você tem uma cota que multiplicado pelo número total dos cotistas chegue ao valor do imóvel que o fundo possui. E aí você precisa conhecer os fundos, você precisa estudar sobre os fundos. Tem fundos que são mono inquilino, mono ativo, ou seja, só tem um ativo e um inquilino. Você tem um prédio e só tem um inquilino nesse imóvel. E você tem os fundos que têm multi-ativos. Ele tem vários prédios, vários galpões, vários shoppings, várias lojas de um shopping. E multi-inquilinos, vários inquilinos que locam aquele espaço para o seu negócio e o fundo fica diversificado. Então, qual a importância de você observar esse detalhe? A importância é que você pode ter uma vacância. Um inquilino pode sair do imóvel e você não ter o rendimento, mas você pode diluir esse risco. Por isso que eu gosto dos fundos imobiliários, principalmente os multi-ativos e os multi-inquilinos. Não que seja uma regra, não que não possa ser um mono, desde que você tenha um acompanhamento bem próximo. Mas é por isso que eu decidi
falar sobre esse assunto. Escolha do perfil de fundo que você deseja investir. Há fundos imobiliários, como eu disse, que são fundos de fundos. São fundos que compram cotas de outros fundos. E esse gestor, ele administra tão bem que ele consegue oferir lucro comprando e vendendo cotas de fundos que sobem o preço e eles conseguem ganhar nessa transação e também com os dividendos dos fundos. Então são duas formas de ganhar. Primeiro você ganha com a valorização da cota e o segundo você ganha mensalmente com os dividendos. Sendo que o objetivo principal de se ter um fundo imobiliário não é fazer o trader, não é você ganhar com a variação da cota, embora você possa fazer, é óbvio, né? Lembrando sempre que você paga na variação da cota, no lucro auferido entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu, você paga 20% de imposto de renda. A regra é diferente das ações. As ações, se você vender até 20 mil reais no único mês, você está isento. No fundo, não. Você vendeu, teve lucro na venda, você paga 20% de imposto de renda. Enquanto que, se você recebe o dividendo, não importa quanto seja, ele é isento de imposto de renda. E esse é o fundo de fundos. O segundo é o fundo de tijolo. O que é o fundo de tijolo? Você tem um prédio, você tem um imóvel, você tem um galpão logístico, você tem um imóvel físico. Então, você é possuidor, você é proprietário daquele imóvel. E aí aquele imóvel valoriza. Só que, mesmo sendo uma renda variável, é uma renda que varia pouco, porque isso depende muito do mercado. Você não imagina que um apartamento de 400 mil reais hoje, amanhã ele está valendo 450 e depois de amanhã 350. Não, ele tem uma estabilidade. Então, dentre a renda variável, essa é uma renda mais próximo da fixa, né? Então, esse é o fundo de tijolo. Há os fundos de papel, que investem em CRIs, LCIs, fazem investimentos também e aplicam em papel. Então, é um tipo de fundo, você tem que ter um bom gestor que possa fazer um bom trabalho para que você possa oferir lucros. Há também os fundos de investimento, como eu disse, que você compra para investir num prédio e ganhar com a venda do prédio. E há também os fundos de compra e venda, ou seja, o gestor compra um imóvel por um valor e vende por esse valor mais X, ou seja, ele oferiu lucro com a compra e a venda desse imóvel. Então você deve estudar os fundos para saber qual é o seu perfil, né? Hoje o que mais está em voga são, não só, mas que está mais em voga são os de galpões logísticos, por conta dessa inundação digital, essa coisa de você comprar pela internet e ter que ter um centro de distribuição bem próximo das grandes capitais. Então, esses centros de distribuição, esses galpões logísticos, eles estão valorizando muito, estão a cada dia mais sendo muito necessários, estão em evidência. As grandes empresas estão focando no mercado digital. Então, é algo que a gente deve olhar com muita atenção. Mas, lembrando, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa buscar o seu fundo e estudá-lo. Você pode se cadastrar no site do fundo e buscar as informações pertinentes. Um conselho, nunca fique na primeira página. Leia tudo que você puder ler. Ainda que você não entenda os termos, vá buscando que com o passar do tempo você vai se familiarizando melhor. Tá ok? Em sexto lugar, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Porque o fundo, ele tem o seu IPO, é a oferta inicial. A oferta inicial, quando ele vai ser criado. Depois dessa oferta inicial,
O fundo, para crescer, para comprar outros imóveis, para adquirir outros investimentos, para ampliar o seu escopo, o seu montante, o seu valor patrimonial, ele normalmente faz outras emissões. Isso se chama subscrições. Você pode subscrever, na verdade não é uma subscrição, na verdade é uma segundo lançamento de oferta no mercado. Você tem a segunda oferta, você tem a terceira oferta e os fundos vão crescendo dessa forma, vão arrecadando mais recursos para ir alocando. E normalmente nessa subscrição, nessa nova oferta, o fundo ele dá preferência para quem já é cotista. Então o cotista ele tem o direito de subscrever esse direito, ou seja, se o fundo vai abrir uma segunda oferta, ou terceira, ou quarta, ou quinta, ele oferta primeiro para os cotistas. Caso os cotistas não comprem, não adquiram todo o montante designado, a oferta ela torna-se pública. O restante das cotas são colocadas no mercado para venda, para qualquer investidor, mesmo os que não são cotistas. Qual a vantagem nisso? Normalmente, os que já são cotistas, eles têm esse valor reduzido, esse valor primário. Então, se você subscreve uma cota, você está adquirindo pelo valor primário e não precisa subscrever o limite, o mínimo de oferta, porque normalmente eles fazem uma oferta mínima de 1.000 cotas ou de 10 cotas, 50 cotas. E o cotista não, o cotista pode comprar mais uma, caso ele queira. Isso é interessante, porque ele vai comprar na alocação primária. Ele vai comprar o valor exato estabelecido pelo fundo e não no mercado secundário. O que é o mercado secundário? É da bolsa. É o mercado que eu tenho 10 cotas e eu quero vender por um valor 10% acima do que eu comprei. Então eu coloco lá, se alguém quiser, se eu tiver algum interessado em lançar uma ordem de compra, ele vai comprar com valor com ágio de 10%, 20%, 30%. Por isso que a subscrição é interessante. Bom, como eu disse que era uma coisa prática, eu já passei o passo a passo para a aquisição. Você vai fazer uma TED para a sua corretora. Você só pode colocar dinheiro na corretora através de uma TED no seu CPF, de sua titularidade, não pode ser terceiro, tem que ser conta corrente, do seu banco digital para a sua corretora. E da corretora, uma vez o recurso estando lá, você pode fazer uma ordem de compra. Você abre o seu home broker. O que é o home broker? É o livro de ofertas. Você vai ver as ordens de cada indivíduo, colocando o preço que eles querem comprar e que eles querem vender. Então, se você quer comprar, você vai buscar no preço de venda, alguém vendendo aquela cota para você. E você observa quantas cotas ele quer vender e qual o preço. Você faz a sua oferta em cima daquela cota e você adquire. No dia seguinte, você já tem na sua carteira essa cota. Um assunto interessante também é que no dia seguinte você precisa guardar a sua nota de corretagem para o lançamento no imposto de renda. Então isso é muito interessante. Ainda que você não tenha, se você não vender, você não precisa pagar imposto de renda, por enquanto. Agora estamos em 2019. Mas no momento não há cobrança de imposto de renda sobre dividendos. Então, eu creio que é isso. Eu queria passar que o fundo imobiliário está numa crescente e é um bom investimento. Faça uma pequena aquisição, comece a buscar o andamento, comece a estudar e aí você vai ver que é um bom negócio. Obrigado.